Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono e contribuir com esse programa diário, totalmente independente, participar de grupos de WhatsApp ou encontros presenciais, se for aqui da Flórida. E venha para a minha comunidade do Locals, já são quase 32 mil membros. Torne-se, se possível, um membro ativo, um apoiador financeiro. A casa agradece, estão tentando me censurar de todos os lados, como vocês sabem, mas nós somos resilientes. Hoje, abrimos aqui com uma triste notícia. Morreu Tina Turner com 83 anos de idade, uma grande artista, sem sombra de dúvidas. Dela, Rod Constant, o meu alter ego baterista, meu sonho de adolescência, de ser famoso pela música, não por comentários políticos. Já tocou The Best e... como é que é? What About... Como é que é? Eu estou confundindo com What About Love, não. What's Love Got to Do With? Então, era uma grande artista, sem sombra de dúvidas, que descanse em paz. Vamos começar falando de guerra cultural e tem um vídeo deprimente circulando por aí que eu me recuso a mostrar a vocês, eu tenho meus limites, mas muitos de vocês devem ter visto. Quem não viu não perdeu nada. É uma festa infantil em que o sujeito meio sem graça aparece do lado da criança, uma menina novinha, e aquilo que tem um Mickey atrás, alguma coisa assim, né? Um personagem desse, e aquilo que aparentemente é a mãe da menina chega com uma roupa transparente, mostrando os peitos, uma calcinha enfiada e dançando como se estivesse num baile funk, né? Na frente da menininha. E, sei lá, do marido. Parece que depois da repercussão, e obviamente muita gente condenando, ela veio, com seus 15 minutos de fama, falar que as pessoas não deveriam ficar julgando, criticando ela, que ela é livre, blá, 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 blá. Bom, a pessoa publica um vídeo dela fazendo isso na festa infantil da própria filha e não quer ser julgada. Eu só trago essa notícia aqui por conta do conceito de não julgamento que o Theodore Dalrymple traz da era moderna. É impressionante como as pessoas fazem um monte de coisa toscas, coisas podres, né, de baixo nível, baixo calão, e depois que elas fazem isso, muito provavelmente em busca dos seus holofotes e 15 minutos de fama, e aí elas conseguem isso, as pessoas olham e falam, tá, mas que lixo. Elas se sentem ofendidas e bancam as vítimas, fazem mimimi e dizem, ninguém tem o direito de me julgar. Temos sim, minha senhora, temos sim. Né? Mas, como eu não quero dar um tom mais negativo a esse episódio, eu prefiro ficar com o sempre humor ácido de Joaquim Teixeira sobre a festa infantil que parecia um puteiro. Minha única revolta é nunca ter sido convidado para um evento assim. Aniversário de criança que eu vou, só tem moleque catarrento se cagando e os pais reclamando. A gente tem direito de rir da situação deplorável em que chegou a humanidade. Bom, por falar nisso, né, a história da implicação do indivíduo, ele nunca tem culpa de nada, ele é sempre vítima, né? Se ele é gordo, ele não tem culpa, se ele tem doença sexualmente transmitível, ele não tem culpa, mesmo que ele faça orgia toda semana, se ele tem filho na adolescência, não é culpa dele, se ele vira um marginal, não é culpa dele. A única coisa que aparentemente ele é responsabilizado é pelo aquele ancestral de 5 séculos atrás que parece que teve escravos. E a gente nem tem prova alguma de que tem esse elo direto, mas o fato da cor da pele ser branca já o torna culpado nesse sentido. E, obviamente, se ele for bolsonarista ou trumpista nos Estados Unidos, aí ele é culpado de todos os piores crimes e precisa ser julgado e condenado, né, sem o devido processo legal de preferência. Mas, nessa guerra cultural absurda,
que estamos travando há algum tempo aí, que obviamente a esquerda radical iniciou, a postura conservadora é de reagir. Isso é um outro fenômeno interessante. Eles fazem as coisas todas. Aí vai lá uma página como a Liberals of TikTok e pega simplesmente vídeos dessa turma insana woke e dá holofote. Aí vai lá a turma e fala assim: ei, por que você está fazendo isso? Isso é um absurdo, você é preconceituoso, blá blá blá. Quer dizer, eles querem fazer tudo e depois eles querem passar despercebidos quando a gente chama a atenção para o nível de doença mental deles, né? Mas nós estamos reagindo a essa guerra cultural que a gente foi arrastado, e a boa notícia é que, em muitos aspectos, nós temos algumas vitórias importantes. Veja que o Black Lives Matter está com risco de pedir bancarrota, ir à falência, depois de vários escândalos, inclusive de financiamento. Uma das marxistas que fundou esse troço, né, comprou uma casa de 6 milhões de dólares em Nova York, né, e por aí vai. Então, parece que o dinheiro do titio Soros não deve estar pingando mais e eles estão em dificuldade financeira. Que tristeza, deixa eu enxugar minha lágrima se eles realmente falirem. É como disse o DC Draino, que aliás eu recomendo muito que vocês sigam no Instagram, é um conservador, e ele diz: Bud Light perdeu mais de 10 bilhões de dólares de valor de mercado. A Target Store está também vendo suas ações despencarem e teve que tirar as roupas satânicas das suas lojas. O Black Lives Matter está indo à falência. Isso é o que eu chamo de vitória. Então vamos nos permitir algum regozijo por estarmos conseguindo vencer algumas batalhas numa guerra que parece muitas vezes perdida quando a gente olha festinha de criança virando puteiro. Mas se algumas coisas mudam para pior, outras mudam para melhor, como eu mostrei, e você também pode se mudar para melhor, de preferência com a Graneiro Moving. Tem um QR Code aí. Eu usei a Graneiro, que tem décadas de experiência, para a minha nova mudança dentro de Weston, e a empresa presta um serviço impecável, de primeira qualidade. Atestei, asseguro a qualidade. Graneiro Moving. Tem o link para a página deles aqui. Pois bem, por falar de Estados Unidos, Ron DeSantis anunciou oficialmente sua entrada na corrida presidencial. Qual é o pitch principal do Ron DeSantis? Para mim, é um que faz muito sentido. Ele está dizendo basicamente o seguinte: cuidado para não confundir a corrida primária dessas pesquisas dentro da visão republicana, conservadora, com vencer a eleição final. A primária, as primárias e a eleição final. Sim, o Trump abriu muita vantagem, 40 pontos. Não é que o Trump esteja com 40 pontos, ele abriu 40 pontos de vantagem. Dentro das primárias, o Trump chegou a mais de 60% das intenções e o Ron DeSantis tem menos de 20%. Tá? Então, o Trump disparou. Os motivos que eu consigo ver para isso são vários. Primeiro, ele foi alvo de mais injustiças recentemente. A turma não gosta de injustiça. O Trump voltou a ser uma espécie de dedo do meio para esse sistema podre, até porque ele foi muito perseguido e deu no que deu. As pessoas estão revoltadas mais ainda com a imprensa, com o Joe Biden, e o Trump é uma forma de pegar o taco de beisebol e smash things around, né? Sair quebrando tudo. Mas nós temos que pensar, primeiro, no discurso para seduzir a soccer mom. O Trump virou e falou assim: eu consegui levar gente que não votava para a eleição em 2016. Só que ele tem um problema. Ele diz que ele venceu e não levou em 2020. Como é que fica isso? Então ele vai disputar uma corrida que, se ele vencer, ele não leva de novo? Né? Então é uma coisa complicada, essa linha de raciocínio de que ele foi alvo de fraudes, né? Tem alguns indícios estranhos, mas ele foi até a Suprema Corte, que ao contrário do Brasil não é a mesma que o TSE, então ele apelou para uma corte independente e ele não levou, né? Então ele tem esse discurso esquisito, né? Então, eu levei, mas você disse que levou e não levou, então vai acontecer de novo?
você atraiu independentes em 2016, mas como é que ficou para 2020? E, acima de tudo, ele tem um nível de rejeição muito grande no público feminino, moderado, alienado. O Ron DeSantis, não. Ele tem pouca rejeição, baixa rejeição, ele consegue vir com uma mensagem mais sedutora para a turma, mais moderada, até porque é o que ele diz. O Biden e o Trump já estão muito definidos. Quem ama e quem odeia, apesar de que é difícil imaginar alguém que ame Joe Biden. Pode amar o que traz junto um governo de esquerda, né? Torneiras abertas, mais gastos e por aí vai. Amar o Joe Biden, mito, é difícil. Mas as rejeições e aprovações estão meio que dadas. O fiel da balança é o Ron DeSantis, é como ele tem se apresentado. Eu acho que ele tem um bom ponto. Eu acho que ele tem mais chance de vencer o Joe Biden do que o Trump. E nós não deveríamos desejar levantar o dedo do meio para o sistema. Porque a gente viu no que deu. Eu acho que a gente tem que querer gestão eficiente, contemporização dentro de algumas pautas aceitáveis. O Ron DeSantis foi mais firme que o Trump em relação a vacina e pandemia e lockdown. Foi mais firme. Por mais que o Trump tente demonizar e tentar reescrever a história. Foi o Trump que deu medalhinha para o Dr. Fauci, enquanto que o Ron DeSantis estava muito rapidamente revertendo o curso de lockdown e vacina e tudo mais, e comprando briga com todo mundo por conta disso na Flórida, para manter o Estado aberto e funcionando e com liberdades individuais. Então, não caiam nas demonizações trumpistas, porque o Trump é isso. O Trump é aquele cara imprevisível que você tinha medo de mexer no recreio, porque ele podia rir e junto com você e te abraçar, ou ele podia puxar um soco inglês da mochila e te acertar no meio da fuça. Ele é meio imprevisível, mas ele é um bastão de beisebol. Ele bate em todo mundo, e para quem gosta de clima de rede social para política, isso é um prato cheio. Só que para quem gosta de gerir uma nação de forma eficiente, aí a coisa é um pouco mais delicada. Então, eu acho que o Ron DeSantis seria um bom presidente, melhor do que Trump e com mais chances de vitória. Não preciso esconder que a minha inclinação vai nesse sentido. Bom, Flórida, por falar em Ron DeSantis, tem um clima maravilhoso. Olha lá, meu querido e saudoso Rio de Janeiro. E se você é da Flórida, eu recomendo muitíssimo Dr. Pool para administrar a sua piscina, ou construir a sua piscina, ou reformar a sua piscina. Eles prestam serviço há anos para mim e fizeram a reforma recente da minha piscina. Bom, eu hoje mesmo dei um mergulho, mandei até foto para o meu grupo do poker. Tem lá um que é o único que não é brasileiro, o nosso cubano, que imita. O cara virou o mineirinho lá, que eu esqueço o nome, né? Sextou! Ele virou o personagem. Ele é muito divertido. Aí hoje, como eu fui dar um mergulho e dar uma nadada rápida antes de preparar a live, eu também sou filho de Deus, abri aquela mini coronita, parece um Yakult, eu chamo de Yakult, 2 goles e acabou, né? E dei a nadadinha, fiz meu exercício, mas eu não perdi a oportunidade de mandar o vídeo para eles de que quartou, fechou, papai, quem não fez, não faz mais, e por aí vai, né? Então eu tive meu momento também lá, o mineirinho. Mas tudo isso é para dizer que eu mergulhei de fato na minha piscina hoje. Agora, quem está mergulhada até o pescoço, no próprio esterco, é a minha querida amiga, ou melhor dizendo, ex-amiga, porque eu perdoo muita coisa nessa vida, e para perdoar quase tudo, precisa a pessoa pedir perdão. Nunca foi o caso. Mas eu perdoo muita coisa, menos explorar aquela história do meu cancelamento, como se eu de fato tivesse feito apologia para estupro, inclusive da minha filha. Se ela tivesse sido estuprada, eu ia colocá-la de castigo. A minha amiga, que já ficou na minha casa, em Miami, usou isso contra mim. Aí ela mostrou realmente ser totalmente desprovida de qualquer decência e valor moral. Então, Joyce, querida Joyce, como é que vai? Você vai bem? O mundo dá voltas, o mundo capota. E você que sempre quis muito mostrar a rachadinha,
digo, da família Bolsonaro, né? Você que sempre expôs tanto a rachadinha, suposta rachadinha da família Bolsonaro, eis que agora está sendo denunciada pela ex-assessora de fazer exatamente isso. Para quem não viu o escândalo, segue um trecho do vídeo que expõe aquela que seria, então, uma das líderes de hipocrisia, até porque virou quase uma lulista depois de surfar onda de direita. Quer dizer, vai para onde aponta os interesses, né? Até mesmo no jornalismo era, segundo a turma da Gazeta já me confessou, uma plagiadora, né? Em Curitiba todo mundo sabe disso. Então, Joyce, você que não vale nada, nada como um dia após o outro, quem ri por último, ri melhor. A deputada Joyce Hasselmann pegava todo o meu salário, inclusive o auxílio creche do meu filho, para pagar todas as contas dela e me assediava moralmente. Eu sou Juliana Cristine Pereira Beges, eu trabalhei de secretária parlamentar para a deputada Joyce Hasselmann durante 1 ano e 8 meses. Sim, eu era obrigada a fazer esses pagamentos. Desde quando eu comecei a trabalhar, que eu fui contratada, ela chegou para mim e falou como seria. A partir de tal dia, você vai devolver todo o seu pagamento para pagar minhas contas. E os combustíveis foram uma delas, que a Joyce me obrigava a fazer. Além de a Joyce usar o meu dinheiro, do meu salário, para eu pagar a gasolina e o combustível, ela ainda exigia que fosse reembolsado da Câmara dos Deputados. Ela enviava as notas para o sistema, pedindo o reembolso. Sim, todos os meses. E ela sempre disse que queria que fizesse o depósito no caixa, né? Para não ter nenhum tipo de prova. Só que era muito perigoso eu manusear tanto de dinheiro em São Paulo, né? Ou em qualquer lugar, é um perigo. Então eu comecei a fazer transferência por Pix. Esse depósito, ela fez um acordo comigo que se eu pagasse a faculdade da filha dela adiantado 6 meses, ela deixaria eu ficar até o final do mandato com o valor de 13 mil reais, né? Indo normal na minha conta até o final do mandato. Eu fiz o pagamento de um dinheiro particular que eu tinha no cofre, no valor de 31 mil, e depois eu ainda tive que completar com 890 fazendo Pix, que era para a faculdade da filha dela. E assim que o dinheiro caiu na conta, ela me exonerou. No dia do aniversário do meu filho, da festinha de aniversário do meu filho. Fui exonerada, não recebi o meu salário e nunca recebi esse dinheiro. Uau! Uau! Todos são inocentes até que prove o contrário, dependendo de qual lado tenha, né? Porque se for bolsonarista é culpado mesmo sem qualquer indício, como fizeram com o tenente-coronel Mauro Cid, por exemplo, né? Ou com a Michele Bolsonaro, porque usou R$ 80 aqui em dinheiro, R$ 100 ali em dinheiro, né? Para não perturbar o marido. Mas a Joyce, com a ex-assessora dando toda a delação, toda a denúncia, aí ela vai, obviamente, negar, como já está fazendo. Joyce, by the way, você já foi citada, né, no meu processo. Acho que já. Acho que você não conseguiu fugir, se esquivar, que nem alguns globais, não. Nos vemos na justiça. Bom, se você quer aproveitar que o dólar está baixinho, né? Pelo menos na minha visão, eu adoraria mandar todo o dinheiro que eu tenho no Brasil, são meses e meses acumulados de salário da Jovem Pan e outros pagadores, outros patrões, né? Mas eu não posso. Agora, se você não está com as contas bancárias congeladas pelo Xande, aproveita para usar a Fair USA como sua consultora de câmbio. Está aqui o QR Code, tem o contato aí, o e-mail, o WhatsApp. Fala com a Dilson Góes, ele vai poder estar preparando uma solução de câmbio inteligente, adequada para o seu caso. Bom, quero falar um pouquinho agora de Forças Armadas. Quem entrou na briga, o Salles, meu amigo Ricardo Salles, tem subido o tom, aí tem general de pijama que passou a chamá-lo de pilantra, acusou o golpe, né? Ele não se intimidou e
Eu mesmo trouxe aqui a música do Renato Russo, né? Não tenho medo de general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o fiofó na mão. Quem entrou na briga, e entrou sempre com classe, porque escreve muito bem e sempre de forma muito embasada e moderada, né? Mas de sola no conteúdo, foi meu amigo Flávio Gordon. Ele comentou na coluna dele da Gazeta do Povo sobre essa declaração absurda, patética, ridícula, deplorável desse general de meia tigela, né, que ficou todo encantado porque o Lula ligou para ele dando ordem de prisão em todo mundo que estava manifestando. O que, obviamente, é absurdo, ilegal, coisa de regime totalitário. O presidente não tem esse poder. Né? Então, o Gordon chamou de O Dia da Perfídia. É um bom título, né? Porque esse general parece, sob todos os aspectos, um pérfido. E, diz o Gordon, no telefonema descrito pelo militar, Lula dizia-lhe abertamente querer prender indiscriminadamente seus opositores políticos. Para o referido mandatário, o crime ali considerado era, obviamente, o de bolsonarismo, um crime político. Era Lula já se achando um Fidel Castro da vida, um Maduro da vida. Prende todo mundo, ligando para o general para dar ordem. É difícil compreender o mecanismo psicopolítico que motivou essa possível perfídia contra uma parcela da sociedade brasileira que até então sempre tivera o Exército em alta conta, defendendo sua honra quando precisa. Vamos lembrar que as pessoas estavam em frente ao quartel porque tinham alguma esperança nas Forças Armadas dentro das previsões constitucionais. Tinha gente que queria que arrombasse a porta, sei lá o quê. Mas tinha muita gente que se embasava em comentários do jurista respeitado Ives Gandra Martins, por exemplo, sobre o artigo 142 da Constituição. É algo debatível, mas sem dúvida eram patriotas, gente que nunca cometeu crime, muita gente ali, e que tinha nas Forças Armadas uma esperança, porque tinha muito respeito pela trajetória dos militares. Tudo isso foi por água abaixo, para muita gente, para muita gente. Sem saber como solucionar o mistério, diz o Gordon, só consigo pensar numa hipótese, que as décadas de chantagem psicológica, guerra informacional e campanha sistemática de desmoralização movidas pela esquerda contra o Exército, talvez tenham feito com que a instituição fosse afligida por uma espécie de síndrome de Estocolmo, desenvolvendo uma estranha ternura e possivelmente neurótico desejo de aprovação por aqueles que sempre os agrediram. Nesse sentido, é simbólico o telefonema entre, de um lado, o mandatário socialista e corrupto, que admite não confiar nos militares, e do outro, um general do Exército, que parece disposto a tudo, inclusive tecer elogios os mais extemporâneos e se humilhar para lhe provar ser digno de confiança, perdão e, se possível, afeto. Por falar nos militares, cujas lideranças carecem cada vez mais de respeito por parte do povo brasileiro patriota, né? A CPMI dos atos de 8 de janeiro continua sendo um fantasma sob a cabeça do PT. Né? O governo tenta uma última manobra para retardar o início da CPMI. Gente, eles chamaram de atos terroristas sem precedentes, a maior ameaça à democracia brasileira já enfrentada no país, e eles não querem de jeito nenhum permitir que a oposição possa investigar. O que eles temem que seja encontrado ali pela oposição? O que o senador Otto Alencar, aquele que se mostrou um tanto embusteiro na CPMI circense da Covid, né? Porque recomendou medicamentos proibidos para colegas senadores, mas ao mesmo tempo demonizava isso depois. Se mostrou mais um instrumento lulista naquele circo, naquele palanque. Né? O que o Otto Alencar teme tanto? Para dizer que não, a justiça já está fazendo sua parte. Não. Vamos adiar. Não dá para entender a postura dessa turma. Ou dá.
Bom, assine o melhor jornal do Brasil, Gazeta do Povo, mais de 100 mil assinantes, mas ainda assim precisa da sua assinatura, porque tem muita gente aí, fascistoide, tentando destruir o jornal, corajoso, independente. E, por falar na Gazeta do Povo, o editorial de hoje fala sobre a crise moral que assola o Brasil. A Gazeta é um jornal que tem suas diretrizes expostas e são valores conservadores que vão ao encontro dos meus. Então, eles expõem aquilo que eles acreditam, e uma das coisas é exatamente a clareza moral, dividir o que é certo do que é errado, fugir do relativismo que tomou conta da era pós-moderna. A indignação das pessoas, embora pareça pouco, é fundamental para recolocar o Brasil nos trilhos. E essa indignação, ela vem de quem não perdeu a capacidade de separar o que é certo do que é errado. É preciso recuperar critérios claros de moralidade, de certo e errado, e pautar as nossas ações de acordo com esses critérios. Vale muito a pena ler o editorial de hoje. Como todos os editoriais, são sempre muito bem escritos e direto ao ponto, com esse arcabouço moral, né? E por falar em arcabouço moral, de valores da civilização judaico-cristã ocidental, o arcabouço fiscal que foi aprovado é que não tem nada de arcabouço. Ele é um calabouço. E vai custar caro para o Brasil. Nós vamos entrar nesse que é o tema central de hoje, mas antes, mostrando que a situação econômica já está começando a ficar ruim. Aliás, precisa melhorar muito para ficar ruim. O número de empresas inadimplentes bate recorde, pedido de falência aumenta. Eu já tinha mostrado isso na Gazeta. O Globo, com algum atraso, traz a informação da Serasa Experian. Enquanto isso, o governo continua dividido com a turma dos pragmáticos que querem mais dinheiro no caixa da Petrobras para usar de forma corrupta, né? Ou cooptar aliados, comparsas, e aqueles que são mais xiitas e se preocupam com a imagem do Brasil perante o Trudeau e o Lacron, como é o caso da Marina Silva. E o Merval Pereira tomou o lado da Marina Silva nessa história. Aprovar petróleo na Amazônia seria escândalo internacional. O governo não teria como explicar a saída de Marina por ela ser contra a exploração em terras indígenas. Então, os índios estão lá sendo explorados pelo PCC, tem garimpo ilegal, tem ONG corrupta. O que não pode é uma empresa com ações em bolsa, com todo o escrutínio e tudo, com milhares de sócios, como a Petrobras, explorar petróleo por ali. Isso está dividindo a turma da esquerda. Está sendo engraçado acompanhar isso. Veja que o senador saltitante saltou, ele salta muito, ele saltou do partido da Marina, né, enquanto que o Merval Pereira Tucanão já aderiu à esquerda fofa nesse aspecto, junto com a colega Miriam Leitão e companhia. Precisamos todos abraçar a causa, a seita ambientalista, porque senão o que o mundo da elite globalista dos ungidos vai dizer de nós, né? Essa turma tucana, ela liga muito para o que o Trudeau e o Lacron pensam ou dizem sobre o Brasil, ao lado do Klaus Schwab e Jorge Soros, né? E sobre essa imagem internacional que o Brasil tem, né, que obviamente virou um pária já com o Lula, e vai virar ainda mais se perder até o pilar ambientalista, mas o Renanzinho, o Renan Filho, mentindo, dizendo que representou o Brasil na cúpula anual do Fórum Internacional de Transportes, na Alemanha, e que depois de 4 anos de isolamento, o Brasil retornou às relações internacionais e o seu protagonismo. Eu amo o comitê dos leitores do Twitter e o próprio Elon Musk, que criou isso. E está lá, o check fact, já que aos fatos Lupa e Estadão nunca vão despertar para essas fake news da esquerda
e dos fisiológicos lulistas. A afirmação é falsa. O Brasil passou a participar como observador do ITF em 2020. Em 2021, foi representado pelo então ministro da Infraestrutura, Tarcísio. E, já em 2022, o Brasil foi representado por Larissa Amorim, Bruno Martins e Clarice Link. Como mentem os petistas? Também, se não mentissem, como é que poderiam continuar sendo do PT ou do governo petista? Bom, se você está preocupado com os rumos da economia brasileira, com o calabouço fiscal que foi aprovado na Câmara dos Deputados, e quer diversificar seus riscos, que foi tema da minha palestra no Florida Summit, de parceiras como a DM Visaló e Cíntia Torman e Flávia Caltabiano, da Torman e Caltabiano, você pode usar o próprio escritório da DM Visaló, da doutora Ingrid, que estava no evento, para entender como expandir seus negócios e abrir uma filial da sua empresa nos Estados Unidos. O contato no Instagram do DM Visaló está aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que chegou por meio da live. Tudo consta. Pois bem, vamos falar do calabouço fiscal. O tema do dia. Com aumento de despesas e queda nas receitas, o governo admite que déficit primário nesse ano será pior que o projetado. Arcabouço já parece insuficiente para estabilizar a dívida. E tudo leva a crer que foi aprovado para poder só furar o teto mesmo, e é aquele famoso Deus dei-me castidade, mas não agora, do Santo Agostinho. Eu vou fazer dieta, eu prometo. Começo daqui a 3 anos a frequentar a academia, daqui a 4 anos a cortar o açúcar, e daqui a 5 anos a cortar carboidrato. Mas passa a feijoada e a empadinha, porque ninguém é de ferro e hoje a história é outra. Isso é a forma de explicar o calabouço fiscal em linguagem leiga. O Estadão está vendo a cagada que fez, né? Está vendo. Eles, como um jornal tucano, eles são mais liberaizinhos na economia e progressistas no resto. Mas eles estão vendo a cagada que fez, eles só não vão assumir. E eles sempre podem alegar o seguinte, né? Pelo menos tiramos o Bozo. Estamos todos no esterco, na merda. Mas nos livramos daquele cara tosco com aqueles tweets horrorosos, Zeca. Essa é a pegada. Bom, a Câmara trocou uma artimanha por outra, fez malabarismos, como diz a reportagem do Celiano na Gazeta do Povo, para manter a prerrogativa de furar o teto e gastar mais. Gente, nós vamos entrar agora em algo um pouquinho mais técnico. Eu vou ser muito breve, porque eu tenho essa capacidade que o meu próprio ex-chefe Paulo Guedes reconhecia em mim, modéstia às favas, poder de síntese, né? Nós temos que pegar o que é complexo, mastigar, digerir e entregar para o público, principalmente leigo, de uma forma compreensível. Então vamos lá. Na prática, o que fez a Câmara? Né? Ela fez o seguinte: ela pegou o texto, deu várias voltas e voltou ao ponto de origem. Qual seja, o limite de despesa vai ser corrigido acima da inflação no ano que vem e em 2025, até 2,5% acima da inflação. Isso pode representar 30 bilhões de reais a mais do limite do teto já para o ano que vem. E quase 40 bilhões na média de 2024 a 2032. Ou seja, trocando em miúdos, vem aumento de gasto real aí. Ou seja, não é nem sequer reposição da inflação, que já seria muito ruim para a realidade brasileira, que tem um Estado hipertrofiado. O Paulo Guedes vinha fazendo uma mini reforma administrativa congelando
salários, alguns gastos públicos, com a justificativa ou o pretexto da pandemia. Isso não estava agradando muito o setor público, mas estava fazendo uma verdadeira reforma de enxugar um pouco o Estado. Ou seja, não estava sequer repondo a inflação dos gastos e dos salários. Isso era uma forma de reduzir os gastos reais. Como a arrecadação tende a acompanhar a inflação, até porque a inflação é um imposto nefasto, um imposto inflacionário, né? O Paulo Guedes e o governo Bolsonaro estavam reduzindo o Leviatã brasileiro, porque era um governo liberal. E hoje, o que foi aprovado na Câmara é o contrário. Aumento real acima de inflação de 2 até 2,5% ao ano. É isso. É isso. Ah, tem uma outra coisa razoável ali, vai, para em nome do equilíbrio da proposta do Cajado, né, do relator. Por exemplo, vedaram a prerrogativa daquela pedalada que a Dilma deu, que é tirar do cálculo algumas despesas, né? Uau, que coisa bonita. Gente, não caiam nessa ladainha de Amoedo e companhia. A coisa é ruim. É ruim pra capeta. Leandro Ruschel, meu amigo, que vocês conhecem provavelmente como comentarista político também, ele é, assim como eu fui, um especialista do mercado financeiro. Essa é a função primária dele. E ele está dizendo com todas as letras, passou calabouço fiscal e deve passar no Senado. O que significa aumento de gasto do governo, aumento de impostos e aumento da dívida pública e, portanto, menor crescimento econômico. A única coisa que a gente consegue comemorar nos últimos meses desse desgoverno é, puxa vida, podia ser ainda pior, né? Porque metem um monte de bode na sala, tiram o bode depois e você fala, até que esse cheiro de esterco parece um perfume francês. Mário Frias, hoje um dia triste. O que aprovaram ali, com o voto contrário dele? Aumento de despesa, independentemente do crescimento econômico, afrouxamento da lei de responsabilidade fiscal, manutenção de 37 ministérios, aumento de imposto para manutenção de privilégios e muito, muito mais. Outra coisa que ele chama atenção é a velocidade da aprovação, sem o devido debate. Discutem tudo, né? Discutem um monte de baboseira no Brasil. Aí o mundo cai, vamos discutir, acordo, não sei o quê. Na hora que vai afetar a vida de milhões e milhões de brasileiros, pelo lado econômico, eles atropelam. O príncipe, a maioria da Câmara decidiu aprovar o calabouço fiscal. Votei contra esse absurdo. Deixo claro uma vez mais que a medida prejudica e muito o país. Mais impostos estão por vir para bancar a farra dos gastos descontrolados do governo. Make no mistake. Vai ter que ter aumento de imposto. E o Fernando Tachad já está todo serelepe, porque está identificando como um crédito a ele mesmo, a aprovação, e está vislumbrando, passou a boiada, né, a possibilidade de aprovar uma reforma tributária. O que é uma reforma tributária do PT? Mais carga tributária. Como eu disse, o povão não sabe do que se trata. Quase 80% não entende o que seja o projeto do arcabouço fiscal. Claro, um negócio complicado até para economista. Tem que ir lá esmiuçar, né, dissecar. Mas, apertando a tecla SAP, o que diz ali é o governo pode, independentemente do crescimento do PIB e tudo mais, gastar mais. Tem uma regrinha ali, não, 70%, se não crescer tanto, se for pior do que o esperado e a arrecadação sofrendo um ano depois, a gente vai lá e compensa. De novo, são aquelas promessas típicas de ano novo que ninguém cumpre. Vou parar de fumar, vou fazer dieta, vou para academia. Mas depois. Sobre
a leitura que alguns fizeram de que o Tachad está com a faca e o queijo na mão e o Lula tem uma base e a articulação foi brilhante. A própria petista, a blogueira petista Miriam Leitão, disse: Lira dá o recado. O governo aprovou o arcabouço, mas não terá espaço para pautas ideológicas. Não vai reverter privatização e por aí vai, né? Lira disse: Banco Central, privatização da Eletrobras, saneamento, essas coisas não vão seguir na toada petista. Lembrando que o PL deu 30 votos a favor do arcabouço, calabouço, e o PSOL e a rede ainda tem gente, votaram contra. Porque queriam, obviamente, mais licença para gastar ainda, né? A blogueira petista Vera Magalhães escreveu: marco fiscal transita em meio às escaramuças. Medidas provisórias na Bacia das Almas, entre caducar e serem drasticamente alteradas, e CPIs bombásticas expõem a fragilidade da articulação política do governo. Nem a blogueira tucanopetista Verinha Magalhães acha que o PT está, de fato, com uma base parlamentar sólida, porque não está. Meus caros, rolou ontem o Florida Summit, como eu disse, duas parceiras minhas parceiras organizadas, a DM Visaló e a Torman Caltabiano. Estão aí Cíntia Torman e Flávia Caltabiano na palestra delas. Recomendo muitíssimo que vocês comprem ou vendam seus imóveis nos Estados Unidos com elas. Serviço impecável. Eu sei porque eu vendi, porque eu comprei, porque eu conheço várias pessoas que se tornaram amigas próximas delas, porque elas são pessoas, além de fantásticas, se preocupam com o trabalho concierge de quem está enfrentando uma mudança. O link está aqui embaixo. Compre e venda seus imóveis com ela. Ou, se você quiser alugar por uma temporada em Orlando, ou investir em imóveis de temporada em Orlando, aí eu recomendo a My Vacation Homes and Tours, da Denise. Tem o QR Code aí, tem o WhatsApp aí, tem o link da internet aí. E não esqueça de dizer que chegou a ela por meio da live Tudo Consta. Eu mesmo fui convidado para conhecer de perto o produto. São mais de 20 anos de experiência e eu vou, nas próximas semanas, degustar de um final de semana maravilhoso com o meu pequeno na Disney. Apesar da Disney ser uma empresa cada vez mais lacradora que merece o nosso boicote. Meus caros, a Vaza Jato mostrou algumas mensagens, digamos, antirrepublicanas de Deltan Dallagnol e Moro. Mas o que a Vaza Jato realmente fez, segundo a tese da Paula Schmidt, jornalista séria, foi mostrar as entranhas de jornalistas corrompidos. Ela acha que isso explica muitas guinadas. Eu não sei se é o caso do Reinaldo Azevedo, longe de mim ser leviano, mas que guinada. Para País dos Petralhas, de País dos Petralhas para o maior defensor dos petralhas que existe na face da Terra. Quando o Petralha Lula 22, também conhecido como Juiz Eduardo Apio, é pego com a boca na botija, Reinaldo Azevedo faz, abre aspas, sua análise. E daí que ele responda. As provas contra o Lula vão aparecer na sentença absurda de Moro. Moro é o suspeito, não o Apio, gente. O TRF4 passará a ser o Moisés de Michelangelo do direito? Não, é o Apio e o Fachin e o Toffoli, que são o Michelangelo, o Donatello e o Rafael do judiciário. No que se transformou Reinaldo Azevedo, minha gente? Bom, o pai do tal juiz, que o Reinaldo Azevedo trata como um caso pequeno, ele que se defenda, né? O pai do juiz, afastado da Lava Jato, foi citado
na lista da Odebrecht, aquela que a Justiça Michelangelo do Brasil, na mão do STF e companhia, destruiu a planilha da propina. Ele foi citado, pelo visto, tem a família toda comprometida, né? Que tenta achacar a família toda de desembargador do outro lado. Do lado sério, PRF4, que os petralhas acusam. Bom, já que eu estou falando do STF, eles vão retomar o julgamento que pode liberar porte de droga para uso pessoal no Brasil. O que eu penso disso? Eu já defendi legalização de droga no Brasil, quando eu era libertário. Hoje eu sou muito cético, contra. Eu sou contra mesmo. Eu acho que não é o caminho. Mas mais do que isso, eu sou contra o ativismo do Poder Judiciário. Vamos discutir porte de droga, o que é facilitar o tráfico? Não querem porte de arma, mas querem o porte de droga. Eu prefiro o porte de arma, até porque os bandidos já andam com arma de forma ilegal. Eu quero que cidadãos de bem possam andar também armados, como acontece nos Estados Unidos. E eu sou contra o porte de droga, que é facilitar o traficante. Mas o ponto central aqui é: não cabe ao STF. Porque o STF não é legislador. Ponto. Assunto encerrado. Próxima pauta. Cada um no Brasil tem dificuldade de pensar dessa forma, principiológica, e prefere olhar e falar: eu quero legalizar a maconha, que eu quero andar com meu camarão no bolso, né? Meu cabelo dread. Então eu sou a favor do STF julgar isso. Não! Não é esse o caminho. Agora, de vez em quando acerta. Negou vínculo de motorista com aplicativo. Eu também acho que isso não deveria ser questão constitucional. Mas, em decisão inédita, ministro Alexandre de Moraes cassou deliberação da Justiça do Trabalho, e que tinha que ser extinta, na minha opinião, e determinou a remessa do processo à Justiça Comum. Para mim, toda pendência na Justiça do Trabalho tinha que ser de Justiça Comum, e tinha que fechar a Justiça do Trabalho e acabar junto com a CLT, aquele troço medonho inspirado na Carta del Alvoro do fascista Mussolini durante o regime mais fascista que tivemos no Brasil, de Getúlio Vargas, admirado pela esquerda petista, pasme. Mas, de vez em quando, Alexandre de Moraes acerta, que nem relógio quebrado, né? Só não sei se foi pressão de algum grupo de interesse. Ontem nós vimos que até o Marcola está acionando o STF contra deputado bolsonarista. Será que foi? Da turma do tráfico pressionando o STF? Porque eles têm interesse em manter, né, esses motoristas de aplicativo empregados, porque muitos moram em comunidades, favelas. E se eles tiverem que aderir à CLT, eles vão ficar desempregados e aí é muita oferta de aviãozinho de uma só vez. Eles precisam manter a economia das favelas funcionais, né? Mas, divago. Meu ponto é outro. Meu ponto agora é que Marcel Van Hatten escreveu na coluna da Gazeta do Povo que a democracia, a liberdade e justiça, o povo brasileiro decidiu voltar às ruas com esta pauta. Nada mete mais medo em político e poderoso do que o povo na rua, já dizia Ulisses. Não resta, pois, outra alternativa ao povo brasileiro senão voltar às ruas. O que eu penso disso? Primeiro, Marcel Van Hatten é um deputado que eu respeito. Corajoso, liberal convicto, independente, nunca foi bolsonarista e, ao mesmo tempo, fiel aos valores da República, liberais, clássicos e até conservadores em muitos casos. Mas ele sempre andou muito próximo da turma do Deltan e de alguns do MBL, que ele andou se afastando, o Partido Novo, ele conseguiu afastar essa turma lá dentro, a turma do Amoedo e tudo. Então ele tem crédito comigo. Minha dúvida é se tomar as ruas de volta hoje não é fazer o jogo exatamente do sistema, dos tucanos, do MBL, do Amoedo, que querem a ideia do
teatro das tesouras. A direita permitida. Quer dizer, pode destruir o Daniel Silveira, pode destruir o Alan dos Santos, pode me destruir, pode destruir o Paulo Figueiredo, pode perseguir um monte de bolsonarista. Aí chega no Deltan Dallagnol, não, aqui não. Vamos às ruas defender o Deltan. O Deltan não é um conservador. Não é. Ele é um cara com uma visão positivista do Estado, acha que tudo se resume à corrupção, o que é uma visão muito limitada da coisa. Já falei sobre isso numa live exclusiva para os apoiadores, que foi muito elogiada. Se você não é um dos 1.200 e poucos apoiadores, reconsidere isso. Menos de $5 por mês. E você tem acesso a muito conteúdo exclusivo. rodrigoconstantino.locals.com. Tenho dúvidas, meu caro amigo Marcelo, se hoje não seria fazer o jogo dessa turma. Agora, o que eu sei é que a gente tem direito também ao humor. As imagens do Deltan Dallagnol com a multidão, com a pequena multidão que ele arrastou, viraram o seu bar mitzvah. Simmen Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Simmen Tov, Simmen Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Simmen Tov, Simmen Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Simmen Tov, Yeheilonu. Simmen Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Simmen Tov, Simmen Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Simmen Tov, Simmen Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Simmen Tov, Yeheilonu. A gente tem direito a rir, até porque o tom do Deltan Dallagnol é muitas vezes messiânico. Parece o do povo escolhido. Bom, não venham me acusar de antissemitismo, eu sou um profundo admirador do povo hebreu. O capítulo maior do Esquerda Caviar, que eu estou pensando em reescrever com vários capítulos novos, foi sobre a judeofobia. Era tão grande que o meu editor, à época, aquele sujeito que já foi meio sério, meio conservador, Andreasa, falou que tinha que dividir ao meio. Aí virou um apêndice sobre a islamofobia. Então, eu não estou sendo antissemita, longe de mim, mas ele tem um tom messiânico e, de novo, eu não aceito voltar às ruas se o preço for fingir que o MBL e o Deltan são o ápice da oposição ao PT e expurgar da cena política eu, o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, o Daniel Silveira, o Joaquim, o Nicolas Ferreira e por aí vai. Então temos que tomar cuidado com isso. Agora, sobre o Deltan, eis o que o Pacheco disse. Um equívoco a cassação. Um equívoco. Gente, falem de pusilanimidade. O presidente do Senado é o maior cúmplice do abuso de poder do STF no Brasil hoje. O seu tentáculo do TSE caçou de forma ilegal o Deltan e o presidente do Senado tem o que a dizer? O que você pensa sobre isso? Um equívoco. Um equívoco. É um paspalho mesmo. Cúmplice. Cúmplice da ditadura em curso e nunca esqueceremos disso. É um regime que usa o seguinte critério. Se a Lava Jato condenou um dos nossos, ela é um instrumento de uma quadrilha que pratica tortura, que delação premiada é tortura e blá, blá, blá. E o Moro é suspeito e blá, blá, blá. E na hora de condenar o Collor, por que o Collor é corrupto? Não. Porque o Collor apoiou o Bolsonaro, todos eles vão votando a favor da condenação. O novo voto veio do Toffoli, o ex, entre aspas, advogado do PT, que não foi suspeito para votar no mensalão do PT, tá? E que foi o responsável por abrir esse inquérito do fim do mundo, que a gente esquece, a gente fala do Alexandre, com toda a razão, virou o pitbull, mas o Toffoli foi quem abriu, o advogado do PT. Foi quem abriu o inquérito. E deu no dedaço, sem sorteio, para a relatoria do Alexandre de Moraes. Tudo de carta marcada, tudo bem articulado. Tá bom? Então o Collor está sendo caçado pelos motivos errados, não por corrupção.
Viu, Moro e Deltan? Corrupção, 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 que bom, pegaram o Collor. Não! Se é um instrumento só de um lado, é um instrumento de perseguição política, não de combate à corrupção. É o óbvio, o ululante. Bom, a partir da semana que vem nós vamos curtir juntos uma série Rolê pelo Rio. Tantos lugares do nosso Rio de Janeiro, do nosso estado, que tem a ver com a minha história, que tem a ver, enfim, com a minha trajetória. E eu acho que você vai curtir. Valeu! Valeu, malandragem! Uhul, sou o típico malandro carioca e virei blogueirinho de turismo no Rio de Janeiro. Quem sou eu? Ex-governador condenado a mais de 300 anos de prisão, corrupto, confesso, roubou tudo que tinha direito, joias e os cambau. Mas está solto. Vamos festejar o combate à corrupção? Até o Moro teve que trazer o nome desse sujeito à tona quando o blogueirinho petista da Globo News, aquele Otávio Guedes, foi tentar discutir com ele, em vez de entrevistá-lo, sobre a questão do Deltan. E ele teve que puxar da cartola o caso do Sérgio Cabral, para falar do STF, da Justiça. Então, vamos parar de bancar o trouxa e fingir que há alguma justiça nesse puteiro, para voltar ao tema inicial, da festa infantil que se tornou o Brasil. Muito obrigado a todos. Amanhã tem o Oeste Sem Filtro e sexta-feira tem mais Live Tudo Consta.